eu vejo, são raciocínios tortos. São raciocínios tortos. O Bolsonaro acha que isso tudo está sendo feito para tirar a reeleição dele. Mas, presidente, se o senhor lidera sinceramente os esforços contra o vírus, o senhor poderia até ganhar pontos com isso. O senhor está fazendo questão de perder porque o senhor só conhece a linguagem do isolamento e da guerra. Por que o senhor não faz como Netanyahu em Israel? Está lá. Ignorou seus ultra-radicais e foi fazer um pacto temporário com os palestinos contra o coronavírus. Contra a gripezinha, o resfriadinho. Há um outro vídeo do ministro Onyx Lorenzoni, que substituiu Osmar Terra, que é muito impressionante, porque ele diz, isso tudo está sendo feito porque é Jair Bolsonaro, isso tudo é contra Jair Bolsonaro, isso tudo é contra o governo, isso tudo que ele está falando é essa quarentena. Meu Deus, o Bolsonaro não governa a Índia. E a Índia, 3 semanas em que é proibido, com a polícia na rua. O Bolsonaro não governa a Alemanha, o Bolsonaro não governa a França, o Bolsonaro não governa o Reino Unido, o Bolsonaro não governa os Estados Unidos. E isso está sendo feito no mundo inteiro, como um esforço temporário. Ou nós reconhecemos que isso é um problema do Brasil e que as forças políticas devem se unir, ou se aproveita este momento para fazer campanha eleitoral e proselitismo ideológico. É uma escolha. Ou nós nos fiamos no que a ciência oferece, no que a experiência internacional oferece, ou resolvemos inventar a pedra filosofal do combate ao vírus. Eu não estou aqui tratando de questão ideológica. Isso para mim não é uma questão ideológica. Isso para mim é uma questão objetiva. Ontem o presidente pergunta, por que fechar as escolas se só os velhinhos é que tem problema? Justamente porque as crianças são as grandes portadoras assintomáticas do vírus e vão levar para os velhinhos. Mas aí eles contra-argumentam. Bom, mas então isole os velhinhos. Quais velhinhos podem ser isolados no Brasil? Isso não tem resposta, a não ser que deu um prosélito de extrema-direita. Quer dizer, olha, uma pena, os velhos vão morrer mesmo, fazer o quê? Infelizmente o presidente flertou com isso várias vezes, usando até o exemplo da própria mãe. Sim, a Itália, hoje, em razão da incúria anterior do governo, hoje está nessa circunstância, ainda está, de ter de escolher. Dizer, não, esse aqui é muito idoso, não vamos atender o mais jovem. Do ponto de vista econômico, faz mais sentido. Nós queremos isso? Ah, mas também agora vamos destruir a economia? Não, ninguém quer destruir a economia. A economia terá um impacto, e terá um impacto no mundo inteiro. Aliás, com o que vai acontecer com a economia chinesa, com a economia americana, com a economia europeia, ainda que nós quiséssemos dizer, não, nós vamos enfrentar tudo e vamos lá, nós íamos criar um problema brutal no sistema de saúde e, olha, não cresceríamos muito mais, não. Outras falácias que precisam ser combatidas. Ah, então vocês acham que fazendo isso vocês vão matar o vírus? O vírus vai voltar. Aquele vídeo que eu recebi do Osmar Terra fala isso. Já voltou, hein, Juan? Só que agora eles têm como atender a demanda. Os mortos da Espanha acabam de passar os mortos da China. Tempo para atender a demanda. Qual é a dificuldade de entender isso? Ainda que isso possa ter desdobramentos negativos, é claro que tem.
Agora, um governante que falasse com a sociedade, que buscasse unir as pessoas, que esclarecesse as pessoas sobre isso, em vez de armar guerra com os governadores, de resto sem estratégia, né? Porque um dia conversa boa com os governadores, no segundo dia, depois faz o pronunciamento, não avisa nem o próprio governo, e está criado o cenário para o confronto depois, que é de natureza eleitoral, ele deixou isso claro. A gente precisa tomar cuidado com certos argumentos que são falaciosos, no seguinte sentido, da falácia mesmo, quer dizer, ela tem uma verdade aparente, mas que em essência nega aquilo que o argumentador pretende. Né? Sim, morre muita gente em acidente de trânsito. No Brasil, na Itália, todo mundo. No Brasil, mais. Alguma vez vocês viram caminhões do exército italiano passando para recolher corpos de pessoas mortas em acidente de trânsito? Alguma vez vocês viram países proibirem velório por causa dos acidentes de trânsito? O número é argumento quando o número nos informa daquilo que está em curso. Senão, ele é só uma tentativa de distrair o pensamento. Número por si não é argumento. Entende? É preciso saber se ao exercitar esse número você responde ao problema. Você diz, olha, morre mais gente em acidente de trânsito. Portanto, vamos deixar que as pessoas circulem livremente. Por quê? Quando chegar o caso do atendimento à saúde, o quê? Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Estabelece-se ali uma relação que não existe, mas vá lá. Mas qual é a conclusão a que se chega a partir disso? Eu quero saber, nós vamos isolar todos os idosos? Nós vamos isolar todos os diabéticos? Nós vamos isolar todos os asmáticos? Os 30 milhões de mulheres que lideram lares, que na maioria das vezes deixam seus filhos ou com as avós, ou com pessoas mais idosas, às vezes das suas comunidades. Essas mulheres vão trabalhar e vão deixar as crianças com quem? Ah, mas não estão indo às escolas. Como de resto no mundo inteiro, justamente porque na convivência o vírus vem e vai passar para o vovô e para a vovó. Sim, o isolamento dos idosos, como deixa claro o ministro Naftali Bennett, da Defesa de Israel, é necessário quando pode ser feito. Aliás, o Naftali Bennett sabe muito bem, né, que mesmo tendo feito o acordo entre eles, os idosos de Israel propriamente terão como ser isolados, mas os da faixa de Gaza provavelmente não, que tem uma das maiores densidades demográficas do mundo. Eu só não sei se ganha de Paraisópolis, aqui em São Paulo. As medidas estão sendo tomadas, o isolamento social voltou a ser recomendado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. E aí nós temos uma outra coisa, quer dizer, nós temos um presidente que fala uma coisa e temos um ministro da saúde que diz outra. Ah, mas é que o governo é muito democrático. Não, isso não é democracia, isso vira bagunça. Estruturando o seu sistema de saúde,
para atender essa demanda, então aí se começa um processo de liberação. Quem é que está contente com isso? Fica parecendo que isso é bom para alguém. É bom para quem? E mais, para encerrar e para o comercial. Ah, então não vai morrer mais ninguém de vírus agora por causa do isolamento quando voltar? Não, vai morrer. Vai morrer. E sim, eu preciso falar que o discurso político do Bolsonaro, ele está imaginando uma situação posterior. Mas é coisa que não se deve fazer com a saúde pública. Não, vai morrer. Mesmo com esse isolamento, teremos dificuldades no sistema de saúde. Agora, é preciso, a partir de modelos matemáticos que também o Banco Central dispõe, que foram apresentados ao Sr. Paulo Guedes, saber o que poderia acontecer sem o isolamento. O isolamento não é uma finalidade, é um instrumento. O isolamento não é um ponto de chegada, é um meio. O isolamento não é uma escolha ideológica. É apenas um recurso para tentar diminuir o problema que vem depois. O isolamento não é uma teoria de epidemiologia do que pode acontecer com o vírus. É apenas uma tentativa de amenizar os malefícios que ele pode causar. Se o PT estivesse no poder, eu estaria falando isso. O Bolsonaro está no PT, eu estou falando isso. Quem quer que estivesse no PT, no governo, estaria falando isso. Quem está querendo ideologizar o problema, infelizmente, é o presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, ele está usando essa doença para dizer ou estão comigo ou estão contra mim. Né? Insuflado por algumas teorias bastante exóticas, né? De gente que acha que tudo isso só vai causar caos econômico e será inútil. Não, não será inútil. De resto, né, as pessoas então que façam a defesa inteira aí. Todo mundo sabe a consequência de hoje, neste momento, se liberar tudo, acabar com o confinamento. Todo mundo sabe a consequência de acabar com o confinamento. Né? Haverá uma contaminação em massa. Os idosos, sim, padecerão mais, mas não serão quaisquer idosos. Então aí as pessoas têm que dizer, bom, infelizmente, nós temos de fazer uma escolha e nós vamos matar muitos velhinhos pobres. Os mais perversos dirão até, ou pensando ser pragmáticos, isso pode ser bom para as contas da Previdência. Agora é preciso saber também a que nicho isso nos relega e como é que o mundo vai ver este país, este governo. Eu disse desde o início, não se pode matar de fome para não matar de vírus, mas não se pode matar de vírus para não matar de fome.